Fala, futuro aprovado, fala, futura aprovada. Professor Tiago Ramos na área para a abordagem de mais uma questão de direito civil cobrada na prova da OAB pela banca FGV. Você sabe qual a abordagem de casamento, adultério e divórcio na prova da OAB? Pois bem, nesse vídeo iremos abordar como a banca FGV cobra o adultério no exame da ordem em direito civil. Sem mais delongas, avante. FGV 2024, exame 40. Mariana e Lucas estão casados há mais de 10 anos em regime da comunhão parcial de bens. Recentemente, Mariana descobriu que Lucas vem mantendo uma relação extraconjugal com uma vizinha. A descoberta abalou profundamente o casamento e Mariana pediu o divórcio. Considerando a quebra do dever de fidelidade, Mariana alega que Lucas perdeu o direito sobre todos os bens do casal. Ou seja, ela entende que, apesar do regime de comunhão parcial de bens, o patrimônio construído ao longo do casamento não deverá ser partilhado. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Item A. O adultério traduz-se em violação do dever de recíproca fidelidade no casamento. Assim, em razão da traição de Lucas, Mariana tem direito à indenização correspondente à parte dos bens do casal. Item B. A discussão de culpa e culpados para o divórcio não é mais necessária e, por isso, a divisão de bens deve seguir as regras do regime escolhido no casamento. Item C. O adultério é uma das mais graves infrações dos deveres conjugais e tem, como consequência, a perda do direito à meação. Item D. O adultério não interfere na partilha de bens do casal, mas tão somente no convívio do pai adúltero com os filhos menores de idade. Questão clássica sobre adultério envolvendo cônjuges. É importante que você tenha em mente que o casamento é um ato formal, solene, que traz, dentre outras obrigações, o dever jurídico de fidelidade. Sim, pessoas casadas têm o dever jurídico de serem fiéis. A quebra da fidelidade, ou seja, o adultério, não permite a perda de bens do cônjuge adúltero. Embora seja realmente uma violação do dever jurídico de fidelidade, o cônjuge adúltero continua tendo os mesmos direitos patrimoniais se não houvesse o adultério. Portanto, não existe mais a discussão de culpa em matéria de divórcio. Cônjuge adúltero continua tendo os mesmos direitos patrimoniais. Independentemente do motivo do divórcio, se houve adultério ou não, ele continua tendo o direito à meação. O que fará com que ele tenha um determinado bem ou não é o regime de bens. No caso da questão, nós temos nitidamente a incidência da comunhão parcial de bens. E aí surge uma dúvida. Professor Tiago, na comunhão parcial de bens, que é o regime que a questão aborda, quais bens são divididos em eventual divórcio? Na comunhão parcial de bens, anota aí, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. Ou seja, os bens adquiridos onerosamente durante o matrimônio. Nesse regime, os bens anteriores ao casamento não se comunicam. Além disso, bens doados também não se dividem, não se comunicam. É preciso que a aquisição tenha sido onerosa e
também durante o casamento. É a regra que está prevista no artigo 1658 do Código Civil de 2002. Nessa toada, no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento. Ou seja, se o bem foi adquirido durante o casamento, de maneira onerosa, divide. Além disso, o adultério em nada altera o poder familiar. Um pai continua tendo direito de visita e de guarda, mesmo que ele tenha sido um cônjuge adúltero. O poder familiar, a obrigação alimentar, o direito de guarda e visita não são alterados em razão de eventual adultério de cônjuge. São institutos distintos. Logo, o divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. Não há qualquer tipo de modificação, consoante artigo 1579 do Código Civil de 2002. Nessa perspectiva, preste atenção, porque a resposta precisa materializar a não perda de qualquer bem pelo adultério e também não há interferência na guarda, alimentos, visitas. O item A, pessoal, estabelece que cônjuge adúltero perde bens, que cabe uma indenização. Não cabe dano moral por si só pelo adultério, a não ser que o adultério tenha sido feito em uma situação que exponha o cônjuge traído a uma situação de vexame, o que não foi o caso da questão. Então, indenização não cabe nesse sentido. Não há discussão de culpa, não há perda de bens pelo adultério. Gabarito é o item B, sem dúvida alguma. O adultério é grave? É. Do ponto de vista jurídico, o adultério quebra, viola a boa-fé do casamento. Mas não há perda de bens, como o item C sinaliza de maneira equivocada, erroneamente. Além disso, galera, o item D também está errado. Por quê? Porque não há qualquer perda ou prejuízo na guarda dos filhos, alimentos, visita. Não há qualquer alteração no convívio. O poder familiar em nada se confunde com a fidelidade entre os cônjuges a partir do casamento. Questão clássica, gabarito, item B. De bola para frente, que a aprovação virá. Siga, comente, compartilhe, porque nada e ninguém pode macular os nossos sonhos. Até breve, com mais Direito como nunca se viu. Obrigado e até mais. Bons estudos.